Oi meninas, mês de agosto chegou e eu vim contar pra vocês como que foram os últimos meses de leitura por aqui. Antes eu não gravava conteúdos aqui pro canal, então eu queria contar como que foi superar uma ressaca literária, que foi a primeira ressaca literária muito forte. Eu havia imaginado que essa coisa de ressaca literária não era como foi, como aconteceu comigo, e agora eu entendo 100% quem relata sobre isso. E aí eu vou contar para vocês as leituras que me ajudaram a superar a ressaca literária e os lidos de julho, principalmente. Como eu estava nesse período, não foram tantos livros lidos assim. A maioria eu não tenho aqui, porque eu passei já lá no Sebo, no vídeo do Sebo que eu fui trocar os livros, vocês podem ver os livros. Mas eu tenho aqui algumas anotações, eu tenho aqui anotado no meu caderninho de leitura. E eu tenho os livros queridinhos que ficaram aqui na minha estante. Então eu vou compartilhar com vocês. Bom, no mês de julho eu fiz 3 leituras. Em julho foram 3 leituras, mas foram leituras que me salvaram da ressaca literária. Em junho eu consegui ler 2 livros. Na verdade, eu li um livro e um eu abandonei. E em maio foi quando aconteceu de eu entrar na ressaca. Em maio eu comecei lendo Querida Debbie, que é um livro da Freida McFadden. Eu já havia lido antes 2 livros dela, não, 3 livros dela. Eu havia lido A Empregada, li Nunca Minta, que foi o primeiro livro, depois eu li A Empregada e depois eu li A Contadora. E foram livros legais que eu dei ali uma nota 3,5, 4, né? Nunca Minta foi o meu favorito. Mas quando eu li Querida Debbie eu não gostei. E aí começou a afundar a minha leitura. Mas eu finalizei o livro e eu comecei a saga da Abby Jimenez, que eu nunca tinha lido nada também. Então eu comecei pela trilogia Parte do Seu Mundo. E o primeiro livro que eu li foi Parte do Seu Mundo, que eu gostei, achei bem legal, bem fofinho. Eu adorei a ambientação do livro, Parte do Seu Mundo, que transporta a gente para uma cidade ali com um pouco de magia. E a história em si eu achei leve e isso me fez querer ler os outros livros que eu não tinha, inclusive comprei após ler Parte do Seu Mundo. E aí tudo começou a desandar quando eu li o Para Sempre Seu. É Para Sempre Seu, que eu anotei aqui, tô confirmando o nome. Quando eu li Para Sempre Seu, eu acho que eu me identifiquei um pouco com o protagonista devido a ele ter ansiedade. E conforme as situações do livro iam acontecendo relacionadas ali à ansiedade, eu fui tendo crises de ansiedade também. Eu também já não estava num período muito bom, já havia acontecido coisas ali na minha vida que não estavam colaborando nem um pouco para a parte da ansiedade. E esse livro veio nessa fase, então desandou muito. Eu finalizei, mas eu confesso para vocês que foi a primeira vez que eu peguei um livro e eu fui ler o final, faltando mais ou menos umas 30 páginas. As coisas não davam certo no livro e eu falei assim, não, esse livro tem que dar certo, tem que dar certo. E eu fui ler o final para ver se dava certo e depois eu ficar mais tranquila e voltar aquelas 30 páginas ali para ler direito, né? Foi a primeira vez que isso me aconteceu, não aconteceu de novo, mas realmente ele me causou uma ressaca literária que eu entrei e eu fiquei, permaneci. Aí, forte mesmo foi quando eu li, mais ou menos era meados de maio, até chegar em junho. Nossa, eu não conseguia ler nada. E eu já tinha o terceiro livro, que é Até o Fim do Verão, e eu fiquei com aquele livro parado, eu olhava para ele, queria ler, porque eu gosto muito de ler, queria continuar lendo, não conseguia ler Para Sempre Seu. E então eu pensei, vou ler um suspense, vou sair da minha zona de conforto, ler algo totalmente diferente para ver se isso melhora. E aí que eu cometi outro erro. Eu peguei para ler o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. E foi assim uma queda muito grande, né? Fui de 8 para 80, totalmente, mundos completamente diferentes. E quando eu comecei a ler O Vilarejo, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu li bem pouquinho dele e abandonei. Falei assim, não quero ler isso. Não tô numa fase para ler isso. Não que o livro seja ruim, não que talvez eu possa não ler no futuro, mas naquele momento não funcionou para mim. E eu fiquei mais alguns dias sem conseguir ler nada. E aí ainda insisti no suspense e li O Massacre da Família Hope. Já ali no final de junho, foi quando eu consegui ler alguma coisa, eu li O Massacre da Família Hope. Demorei um pouquinho para ler,
porque eu tinha muitas expectativas com esse livro. É um livro que é muito comentado nas redes sobre os plots que ele tem, né? E quando eu comecei a ler, ele não estava atingindo ali as expectativas que eu tinha criado devido aos comentários que eu havia visto. E isso fez com que a leitura ficasse ali maçante, eu já estava naquela ressaca, eu já estava com a questão de esperar os plots e não era como eu previ. Não que não tenha, mas não foi como eu previ. Mas eu consegui finalizar a leitura depois da metade do livro até o final. Ele ficou muito bacana. Na história de O Massacre da Família Hope, a gente conhece a história da Lenora, que foi acusada de ter matado toda a sua família anos atrás na casa aonde até então ela continuou morando, e ali se tornou, vamos dizer assim, que uma casa famosa na cidade, na região da onde ela se localiza, né, como a casa da assassina da família, e meio que temida, meio que cantigas eram feitas, criadas para que fossem, vamos dizer assim, atacar, né, uma forma de bullying com a Lenora devido a essa acusação. Até que a Kitty, que é uma enfermeira, né, não lembro se ela é formada, mas não, ela fez um curso, se eu não me engano, para atuar nessa área de enfermagem, e aí ela de cuidadora, né, para atuar na área de cuidadora, e aí ela é convocada para ser a nova cuidadora da Lenora, porque a última sumiu misteriosamente. Só que a Kitty também tem um passado ali que fica nas entrelinhas, que a gente não consegue saber o que aconteceu com ela logo de cara, porque que ela tá sendo convocada para ir lá trabalhar com a Lenora, mesmo tendo o passado que ela tem, e o que aconteceu no passado dela, e por que a Lenora quis que fosse ela, né, a próxima cuidadora dela. E enfim, vai desenrolando uma história, uma trama com várias pessoas conectadas. E como eu falei, pra mim, a partir da metade do livro valeu super a pena, me prendeu mais. Eu gostei dos plots que tiveram ali. E foi uma leitura bacana, se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas nas minhas humildes notas pro livro. Mas eu gostei, foi um livro bem legal de ter lido, sim, e eu recomendo. Porque eu acredito que cada experiência é individual e única, né? E no dia a dia, assim, eu ainda tentava ler o livro até o fim do verão, da Hebe Jimenez. Eu queria terminar aquela trilogia e às vezes eu pegava, lia uma página e fechava o livro. Eu criei, assim, um gatilho com aquele livro baseado no que o livro anterior me causou, porque até então, até onde eu tinha parado na leitura de até o fim do verão, que tinha sido mais ou menos um 40%, eu cheguei a ler ali bastante até, mas eu acho que eu fiquei com medo de que acontecesse o mesmo que aconteceu no anterior, e aí eu empaquei, não avançava na leitura de jeito nenhum. Mas aí quando chegou o mês de julho, eu tive uma grata surpresa ao escolher a leitura inicial do mês, que foi A Cabeça do Santo. É um livro da Socorro Acioli. Eu já havia lido Oração para Desaparecer, e quando eu li aquele livro foi muito engraçado, porque o impacto que me causou por ter sido o meu primeiro livro nacional, o meu primeiro livro que mistura folclore e religiosidade, foi um livro diferente do que tudo que eu já havia lido até então, né? E aí eu fiquei com aquele livro na cabeça por muito tempo. Ele ficou assim me incomodando ali, me martelando as coisas que eu havia lido lá. E naquele primeiro momento eu terminei a leitura e eu não tinha sentido o impacto que ela havia causado em mim. Eu achei até que eu não tinha amado o livro. Com o passar dos dias, eu identifiquei que eu realmente tinha amado muito a história. Então eu peguei para ler A Cabeça do Santo. E como eu falei, eu fiquei muito feliz, foi uma leitura maravilhosa. Ela veio para amenizar a sensação que eu havia sentido ali nos últimos meses com a ressaca, mas também foi uma leitura que eu levei alguns dias para ler. E aqui nós acompanhamos a história do Samuel. O Samuel morava com a sua mãe em Juazeiro do Norte, se eu não me engano. Isso, em Juazeiro do Norte. E ele morava lá desde quando ele era pequeno com a mãe dele, que havia sido abandonada pelo pai do Samuel. Então moravam apenas os dois lá até o leito de morte dela, aonde ela fez alguns pedidos para ele, entre estes para que ele acendesse algumas velas para alguns santos e que também voltasse à cidade do pai dele para encontrá-lo ou encontrar a avó dele também por parte de pai e
era esse o pedido dela. Mas, contra a vontade dele, que ele não gostaria de fazer isso, pelo histórico, né, do pai ter abandonado, ele segue então na peregrinação dele até o vilarejo de Candeia, para encontrar a sua avó e o pai que ele nunca conheceu. Mas no caminho ele encontra algumas pessoas, passa por algumas situações, afinal ele faz esse caminho a pé. E ao chegar na cidade, ele não é acolhido. E a avó que ele foi encontrar direciona ele para se abrigar em uma cabeça de santo que estava abandonada ali em uma parte do vilarejo. E ele vai até essa cabeça de santo e percebe que é tipo uma gruta, uma caverna, que ele consegue entrar e se estabilizar ali, se proteger da chuva que começou muito intensa logo quando ele chegou na cidade. E ali ele fica. Quando ele amanhece no outro dia, ele começa a escutar vozes e ele não sabe a princípio de onde que vêm essas vozes, mas ele está dentro da cabeça de um santo e ele percebe que as vozes são orações que mulheres fazem a Santo Antônio. Então, são pedidos de casamento, de relacionamento, de encontrarem o amor. E a partir daí começam a acontecer coisas muito interessantes, assim, que agregaram muito à leitura. Tem realismo mágico, de religiosidade também. E essas situações que começam a acontecer atraem tanto pessoas do bem quanto pessoas do mal. E ele vai encarar situações muito intrigantes que vale muito a pena a leitura. É um livro muito bom, como eu quero ler o próximo lançamento da Socorro Acioli. Com certeza eu vou ler todos os livros que essa mulher lançar. E eu dei 4,5 para este livro. E eu fiquei muito feliz com essa leitura de verdade, foi uma leitura muito satisfatória. Sabe quando a gente lê uma coisa que fala, que livro bom, foi este livro. Após a leitura de A Cabeça do Santo, eu fui um dia no shopping, entrei na livraria e me deparei com este livro que é lindo, ele é maravilhoso. Eu comprei porque eu pensei, nossa, esse livro precisa entrar para minha coleção pela beleza dele. Foi exatamente isso que eu pensei. Olhem como ele é muito bonito. Eu acredito que vocês já devem ter visto algumas imagens deles por aí. Mas é o livro 31 Dias para Te Amar e um dia, uma carta. Então são 31 cartas. Cada capítulo é uma carta. Só que todos eles estão assim embalados em envelopes. Todos são assim. São 31 envelopes. E para lê-los, a gente tem que abrir, literalmente, abrir o envelope. E a primeira página de cada envelope sempre é uma carta. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, senão eu vou deixar imagens melhores passando. Mas eu achei o máximo, vejam, a carta tá até amassada, porque a história, eu vou até usar o nome que eles usam aqui, que é sobre o gato do 34, que tá aqui, ó. O gato do 34 e a Summer Girl. Porque a história começa quando o gato do 34 vai escrever uma carta para a sua avó. E nessa carta, ele se despede como assinado o gato do 34. Só que ele não envia essa carta, ele acaba amassando e deixando lá no estabelecimento aonde ele havia escrito a carta. E vai embora. Ele esqueceu de jogar no lixo e esqueceu da carta lá. Quando uma garota, que é a Summer Girl, vai passar as férias na cidade, ela encontra essa carta lá na cafeteria e ela resolve responder a carta. E aí a gente começa a troca de cartas oficial entre eles. E é muito interessante como é tratado, né, essa história. É um romance, uma construção de um romance através de cartas, onde eles não sabem quem é o verdadeiro outro. E aqui a gente vai acompanhando essa construção, essa troca de cartas que a gente entende que a gente consegue conhecer o outro não pela beleza, não pela aparência, mas pelo que ele consegue transmitir ali nas palavras, no contato.
onde eles conseguem fazer diariamente. Então, eles combinam de um deixa a carta lá para o outro de dia e o outro deixa de noite. Eles não se encontram. O responsável por entregar um para o outro é o proprietário da cafeteria e ele faz um acordo com eles e também não conta um para o outro quem é. É muito legal de acompanhar, você fica torcendo muito para que eles se encontrem, depois você cria mais expectativas para que eles, sabe, se tornem um casal. É muito legal. Eu recomendo muito, muito, muito essa leitura. Foi 5 estrelas, foi favorita. Eu amei. E ela me curou a ressaca literária totalmente. Depois desse aqui, eu tô pronta para ler o que vier. Inclusive, eu já fiz a minha primeira leitura de agosto, que eu compartilhei aqui com vocês. Que foi A Noiva do Deus do Mar, que tá até aqui. Mas eu amei também. Perfeito, maravilhoso. Vocês podem ver lá no blog as minhas reações. Mas eu amei muito ter lido 31 Dias para Te Amar no mês de julho e ter sido curada pela tão abominável ressaca literária. Tanto que após finalizar esse livro, eu finalmente fui finalizar também o livro Até o Fim do Verão. Eu peguei e falei, é agora, vem aqui que eu vou finalizar este livro, seja o que vier, estou preparada. E então eu li em julho também Até o Fim do Verão, finalizei ele, porque eu trouxe ele desde maio, né, foi fazendo essa leitura bem arrastada mesmo, foram 3 meses em um livro e não gostei da experiência, porque foi um medo que eu criei realmente, foi um gatilho que aconteceu de eu ter tido esse bloqueio. Então, não me fez bem por conta disso. Não que seja um problema demorar 3 meses para ler um livro, isso não é um problema. Mas aquela sensação era ruim e isso eu não gostei. Eu queria finalizar aquele livro para encerrar aquele ciclo, porque parece que ele, sendo finalizado, eu ia superar de vez o que eu tinha passado e sentido nesse tempo. Então, eu também adorei, no final das contas. Foi um livro que eu mais gostei da trilogia. Eu me identifiquei muito com muitas coisas que aconteciam em paralelo e não só com um personagem. Mas tinha situações da personagem principal com a mãe dela, tinha situações do personagem principal com a mãe dele, e várias coisas que aconteciam ali traziam um pouquinho de situações que me faziam me identificar. Então eu gostei bastante daquela leitura também. Até o Fim do Verão foi o melhor livro para mim da trilogia da Hebe de Mendes. Porém, eu já não tenho mais eles aqui, eu levei no sebo, fiz a troca e no momento não quero ler outros livros da Hebe de Mendes, estou um pouco traumatizada ainda, mas no futuro eu acredito que eu possa voltar a ler sim. Mas é isso, eu amei a ter sido curada pela ressaca literária graças a este livrinho e também A Cabeça do Santo, que me trouxeram leituras maravilhosas. Eu indico demais para vocês essas 2 leituras. E eu espero que vocês gostem tanto quanto eu, que façam vocês o que fez pra mim, que é de deixar o coração quentinho, de sentir na pele, assim, quando a gente finaliza o livro e fala, é por isso que eu sou leitora, como é bom ser leitora. Eu tenho muito essa sensação quando eu finalizo um livro tão querido assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Fiquem para mais vídeos aqui no canal, se inscrevam que eu vou trazer vários conteúdos agora. Já tem alguns vídeos aqui que vocês podem acompanhar também e podem deixar sugestões aqui nos comentários se vocês quiserem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.